Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo que nós vamos ler é o versículo de número 10. Lucas 13, versículo 10. Glória a Deus. Lucas 13, 10. Você precisa ouvir a voz de Deus? Quem precisa ouvir a voz de Deus, diga amém. Eu estou muito ansioso também, porque eu também preciso ouvir a palavra do Senhor. E eu sei que Deus vai falar comigo, vai falar com você nessa noite. Vamos lá, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: e ensinava, que dia? Ele ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade. Havia já quantos anos? 18 anos. 18 anos. E ela andava curvada, ela não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, ou o principal da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, ele disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, ou seja, que devem trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Vamos fazer uma oração. Feche os olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Esta é a hora da palavra ser ministrada. É a hora, Senhor, que a gente precisa receber de Ti uma direção através da palavra, da pregação de hoje, Senhor. Venha nos abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Já vamos falar dessa palavra? Você já tinha lido esse texto? Quem já conhecia essa palavra? Diga amém. Eu acho que a maioria de nós, né? É um milagre que Jesus realizou numa mulher. E era uma doença interessante, porque era uma mulher, a gente não sabe a idade, nem nome, nem idade, nem de qual região que ela era de Israel. Sabemos que ela era de Israel, porque ela é chamada de filha de Abraão. Esse nome de filho de Abraão é dado para quem é de Israel, né? Só que a gente não sabe muito sobre ela, porque a gente sabe que ela, 18 anos, sofria. E era uma doença interessante, porque interessante no bom sentido, né? Porque ela andava encurvada, então ela andava olhando para baixo, e ela não podia endireitar-se. Imagina que coisa, uma pessoa viver uma vida encurvada. Misericórdia, irmãos. Imagina as dores que essa mulher sentia. Imagina como era difícil fazer as atividades simples, cotidianas de uma mulher. Imagina a dificuldade para talvez criar um filho, para cozinhar, para limpar sua casa, para trabalhar. Então a gente não tem muitas informações. O que nós sabemos é que essa mulher era uma mulher que estava daquele jeito, 18 anos. E é importante a gente ressaltar, eu acho que eu não falei isso hoje cedo, na minha pregação da manhã, mas é importante nós ressaltarmos que as doenças, a doença na antiguidade, existiam muitas místicas ao redor da doença. Entre elas, que a doença era um resultado de um castigo.
ou seja, ficava doente e estava sendo castigado por Deus. Misericórdia. Nós sabemos que essa concepção ela não é verdadeira. Como que eu sei que existia essa concepção? Leia João 9. Era um cego de nascença. Por que ele é cego? Seus pais pecaram ou ele pecou para ser cego? Ou seja, deve ser um castigo. Então alguém pecou. Então as pessoas que eram enfermas, elas eram vistas na sociedade antiga como pessoas que eram castigadas ou amaldiçoadas por Deus. Então ela também tinha que carregar essa culpa dentro dela. E outra, o judeu sempre foi um povo, o povo judeu, na sua tradição, eles sempre tiveram aquela questão da separação. Veja quando lá no livro de Levíticos, que vai ter várias instruções. Por exemplo, a mulher, quando ela está no seu período menstrual, ela deve ficar fora do arraial, porque naquele período ela é considerada imunda. Então, dependendo da doença que a pessoa tinha, ela tinha que ser afastada das demais pessoas. Por isso que quando a gente lê, por exemplo, na Bíblia, um leproso sendo curado, é um milagre grande demais. Porque a pessoa que tinha lepra vivia fora da cidade, vivia isolado das demais pessoas. Quem está entendendo? Diga amém. E essa mulher, ela rompeu isso. Essa mulher, ela rompeu esse medo da sociedade. Porque ela vivia no canto dela, ela vivia com a doença dela, não sabia o que tinha, nenhum médico pôde ajudá-la, então ela vivia lá isolada. Até que teve um dia de sábado, que ela, como judia, falou: hoje eu vou na sinagoga. E não era comum uma pessoa enferma entrar na sinagoga. Por isso que a gente vê o paralítico, onde que ele ficava? Na porta do templo, não estava dentro do templo. Que está lá em Atos dos Apóstolos, ele estava na porta, não entrava. Quando a gente vê um milagre, por exemplo, daquela pessoa, daquele homem que tinha mão mirrada, que aconteceu dentro da sinagoga, aquele milagre foi grande demais. Por quê? Porque ninguém entraria na sinagoga tendo a mão mirrada. Essa mulher, ela deve ter entrado no meio daquele culto, sentado lá no fundo, ali onde está o Erivel, ficado lá no canto dela, escondida, para que ninguém visse ela ali. Só que ninguém se esconde de Deus. Posso ouvir amém, queridos? Ninguém se esconde de Deus. Ela rompeu aquele medo. Ela falou: não importa o que vão falar, não importa se vão me criticar, eu vou, porque eu preciso do meu milagre, eu preciso da minha cura. E tem momentos na nossa vida, escuta, tem momentos na nossa vida que a gente tem que tomar uma posição. Eu preciso do meu milagre, eu preciso da minha cura, eu preciso da minha bênção. Eu vou orar, eu vou buscar, e Deus vai agir. Quando você se posiciona, os milagres de Deus também são liberados para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Ela falou: eu vou, quero nem saber o que vão falar de mim. Não fica se preocupando muito com a opinião das pessoas. Diga para quem está ao seu lado: não fica se preocupando muito. Não, diga mais forte, diga: não fica se preocupando muito com as opiniões das pessoas. Não se preocupa não, queridos. Faz você, faz tua parte. Posso ouvir amém, queridos? Amém! Faz você. E ela foi, sentou lá atrás, já estava encurvada, então ela continuou curvada no canto dela. E a Bíblia não vai dizer que ela olhou para Jesus. O versículo 12, a Bíblia tem muitos detalhes, principalmente os textos de Lucas, tem muitos detalhes. Olha o detalhe que Lucas fala: e Jesus, e vendo a Jesus, ou seja, Jesus olhou para ela, e vendo a Jesus, a chamou para si. Ou seja, Jesus olhou e falou assim: você, mulher, você que está aí atrás, fique de pé, você que está aí. No momento que Jesus se aproximou dela, Ele liberou uma palavra para ela, dizendo: mulher, você está livre da tua enfermidade. Eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a tua vida. Levanta a sua mão para o céu. Nessa noite, o Senhor que liberta das prisões, Ele está te libertando e está te dizendo hoje: você está livre, você está liberto. Aleluia. Recebe essa palavra sobre a
prisão. O problema que ela tinha era chamado de prisão. E quando nós falamos em prisão, nós lembramos de uma cela, nós lembramos de uma penitenciária, onde a pessoa paga a sua penitência, onde a pessoa cumpre uma pena. Só que a prisão que prendia essa mulher era uma prisão invisível. Porque esse termo prisão nós não usamos apenas para um lugar onde tem uma pessoa presa lá, pagando por uma pena. Existem muitas outras prisões e nós também usamos o mesmo termo, prisão. Uma palavra que hoje também se usa muito é aquela expressão de relacionamento tóxico. Quem já viu essa expressão? Relacionamento tóxico. E o relacionamento tóxico nada mais é do que uma prisão. Às vezes a pessoa está numa prisão dessa e às vezes ela não percebe que ela está numa prisão. E as pessoas que estão do lado de fora, às vezes a familiar, um amigo, fala assim: mas isso daí tá tudo errado, esse negócio não vai dar certo. E a pessoa, queridos, ela não percebe que ela está numa prisão. Quem entendeu, diga amém. Isso é uma prisão invisível, que a pessoa não está vendo. Às vezes está presa no vício e a pessoa não percebe. Às vezes a pessoa está no vício e ela não percebe que ela é viciada e que ela precisa de ajuda. Hoje eu até contei aqui de manhã, olha para mim, hoje eu até contei aqui de manhã um livramento que Deus me deu, vindo para cá hoje cedo. Estava com a minha esposa, com a minha filha no carro, vindo para cá, e aqui na Fuad do Tifala, aqui na avenida aqui de baixo, ali de frente à Toriba, tem vários usuários agora. Não sei quem passa ali sempre já deve ter visto. E nós estávamos passando ali, e um usuário levantou no meio, ali daquela parte do meio, e ele atravessou. Eu estava vindo de longe, eu pude vê-lo, ele atravessou, e quando ele estava no meio do caminho, ele voltou para trás, e eu estava vindo, irmãos. E só foi o tempo de eu pisar no freio, e o carro deu aquela cantada, né, no pneu, travou ali o freio, e graças a Deus não aconteceu nada. Mas foi um grande livramento, para a glória de Deus. Imagine só a misericórdia. Aquele problema que seria, né? E uma vida ali, misericórdia. Então às vezes a pessoa está no vício e ela não percebe. Então a prisão, existem prisões que a pessoa está presa e ela não percebe. Daí vem um familiar e fala: olha, isso daí está errado. É uma prisão que a pessoa não está vendo. Olha, isso daí é um vício, vai te destruir. E a pessoa não percebe. Porém, existem outros que estão presos e sabem que estão presos. Tem uns que não sabem e tem uns que sabem que estão presos. E geralmente esse que sabe que está preso, ele quer sair. Quando uma família me liga para pedir ajuda para um dependente químico, uma pessoa que quer deixar as drogas, é a primeira pergunta que eu faço: essa pessoa quer ajuda? Porque se ela não quer ajuda, se ela não reconhece que ela precisa de ajuda, não tem como eu tratar essa pessoa. A gente não consegue ajudar essa pessoa. Quem entendeu? Diga amém. Então a prisão dessa mulher era uma prisão, mas não era uma prisão comum. Era uma prisão espiritual. Existia, o texto chama de espírito de enfermidade. Existia um Satanás que prendia a vida dessa mulher. E tem muitas pessoas que não sabem o poder que Satanás tem. Essa semana eu participei de um debate, quinta-feira, para debater sobre esse tema: se o diabo pode curar, pode fazer milagres. E o que a Bíblia fala sobre isso? Que pode. E a Bíblia fala em muitos textos, como Apocalipse 13, Apocalipse 14, Mateus 24, tantos outros textos, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, o que ela fala? Que Satanás fazia sinais e milagres, e que até escolhidos serão enganados. Ou seja, ele pode fazer? Pode. Você não crê? Leia Jó capítulo 1, Jó capítulo 2. Ele fez até cair fogo do céu. Veja a desgraça que ele fez na vida de Jó. Está lá, Jó capítulo 1 e 2. Ou seja, ele pode fazer, e ele estava fazendo na vida dessa mulher. Era uma prisão que ela tinha e ela não estava vendo. Existem pessoas que estão aqui na presença de Deus, e Satanás de alguma forma tem prendido essas pessoas.
seja no vício, seja numa situação de pecado que a pessoa ela não consegue se libertar. Esses dias nós estávamos falando sobre este assunto. O pastor Cleito tratou desse assunto aqui, nesse mês de julho, no culto de homens. Quantas pessoas estão presas e não percebem que estão presas. E essa mulher, ela esteve presa até o dia que ela teve encontro com Jesus. E o dia que ela teve encontro com Jesus foi o dia do basta. Eu quero hoje profetizar que hoje é o dia do basta, hoje é o dia da libertação, hoje é o dia que cadeias vão ser quebradas aqui nesse lugar, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu relacionamento, em nome de Jesus. O Jesus que liberta, Ele está no culto de hoje para te libertar e te abençoar naquilo em que você precisa. Aleluia! Louvado seja Deus! Aplauda o Senhor mais forte. Aleluia! Posso ouvir um amém, queridos? O teu irmão do lado fala assim: Jesus está aqui essa noite. Quantos estão na presença de Deus? Quantos estão, olha aqui, na presença de Deus, e a sua cadeia se chama passado, e carregam traumas do passado, e carregam vínculos do passado, e a pessoa parece que ela não consegue se ligar disso. Isso é uma praga na vida da pessoa, isso é uma prisão na vida da pessoa, e ela não consegue viver hoje, ela não consegue confiar, ela não consegue se relacionar, ela não consegue viver o presente, porque ela está ligada ainda em coisas que aconteceram lá no passado. E são traumas que tiveram em casa, são traumas que tiveram em relacionamentos, são traumas que ela carregou desde lá de trás e não consegue quebrar. Às vezes a pessoa, o trauma dela não é relacionado ao passado, mas é relacionado ao dia de hoje. E eu sempre digo que a pessoa que não está com aquele vínculo com o passado, ou seja, não tem aquela depressão por conta do passado, às vezes o seu problema é o presente. É o excesso de estresse, é o excesso de correria, é o excesso de compromissos, é o excesso de informações que a pessoa está ali recebendo, e ela vive uma vida, um verdadeiro inferno na sua vida. Sempre estressada, sempre nervoso, nervosa, sempre ali agitado. Por quê? Porque está estressada ou estressado. É o excesso da correria do dia de hoje. Quem entendeu, diga amém. Isso consome, isso é uma prisão. E você pega essas pessoas, né? E nós que moramos aqui em São Paulo, a gente também vive uma loucura. Naturalmente, a gente está acostumado com isso. A gente está acostumado à agitação do dia. Você vê, por exemplo, domingo. Tem trânsito de domingo, irmãos? Tem. Parece que não, mas tem. Domingo, 10 da noite, você vai lá para o centro, está lotado, um movimento, um monte de barulho, moto.